Louvado seja o nosso Deus, que nos inspira a ouvir a sua palavra, que traz a alegria de comemorar um dia como esse, em que lembramos de muitas coisas e o coração fica miúdo, né? Eu digo, será que hoje é o dia certo da pastora Neuza pregar? Vai chorar, não vai não. Vou não! Ó, vamos abrir a Bíblia, a palavra sagrada do Senhor, Isaías 49, verso 15. Isaías 49, verso 15. Eu vou ler a partir do verso 14, tá? E aí depois o 15. Sim? Diz assim: mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer de seu bebê? Será que pode deixar de amar o filho do seu próprio ventre? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Pai querido, essa é a tua palavra. E diante da tua palavra nós nos derramamos. Ouvimos ainda agora: ensina-nos a viver. Ensina-nos a entender que os teus caminhos, Senhor, está debaixo da tua forte mão, é o que precisamos. Por isso, instrua-nos mais uma vez, Senhor, sob a tua palavra, para que sejamos, Senhor, felizes aqui nessa terra, almejando o céu, que é o nosso lugar eterno, hoje e sempre. Amém. Amém. Em nome de Jesus, né? O nome santo e poderoso de Jesus. Nós ficamos pensando assim, né? Dia das Mães, a gente fica assim emocionado. Não devia ser uma mãe pregando, tem uns presbíteros aí, podia fazer essa forcinha, né? Eu já chorei, vou chorar de novo. Gente, olha só, a palavra de Deus é maravilhosa. Quando nós identificamos a gravidez, para aquelas que já ficaram grávidas, né? É um mês certinho até a gente descobrir, né? Algumas demoram um pouquinho mais, que são mais espertas. Mas é batata, não tinha nada, não sentia nada, não sofria nada. Deu um mês de gravidez, descobriu que o embrião está dentro de você e começa: ai, estou com enjoo, ai, que agonia. O corpo começa a dizer: tem alguém aí dentro de você. As respostas imunológicas começam a brigar com você, com o seu corpo, para dizer: tem alguém dentro de você. Deus está gerando vida dentro de você. E de pensar que aí, quem não ficou grávida ainda, mas já acompanhou uma gravidinha de inverno, não é um sufoco? E vai nascer, e vai, chega, segura. Teve gente que foi recente, essa dinâmica do nascimento. E a mãe fica tão ansiosa com o bebê que ela acha o bebê mexendo na barriga uma coisa maravilhosa. E chama os outros para ver. Mas tem gente que não gosta, fica meio assim, ixi, né? Não tá mexendo, fica aquela coisa assim. Mas a mãe tem esse prazer de ver a criança mexendo, de sentir a criança mexendo. E não tem um dia depois da notícia: você será mãe, que a mãe esqueça do seu filho. Porque ela está ali, ele está ali dentro do ser. Ele está dando sinais: eu estou aqui. E depois que nasce, Deus fez uma coisa maravilhosa. Disse assim: você vai ser a comida deles. E aí a mãe tem que amamentar. E não tem como esquecer, porque aquela criança vai chorar, vai berrar, vai fazer algum sinal para você alimentar aquela criança. Ele vai dar sinal que está ali. E mesmo que você tente esquecer, o
filho do seu ventre. Isso é muito difícil. Depois que cresce, vamos dormir em paz com Jesus. Sono bom. Eu costumo dizer que eu e a Alice foi uma batalha de 5 anos para eu voltar a dormir. Porque ela tinha amidalite, tinha faringite, tinha itite. E eu, para dormir, eu era um zumbi. Porque ela dormia muito pouco. Não tinha como eu esquecer da Alice. É impossível. A mãe e o filho tá grande. Vai sair, né, Pedro? Vai sair, que hora volta? Já voltou? Você acha que sua mãe está lá no quarto dormindo? Um é aberto, outro fechado. Esse menino não voltou ainda. Esse menino não voltou ainda. Essa menina, o que está fazendo? Protege, Senhor. E quando você dormir, sonha. Tirou as palavras da minha boca, até. Sonha um bichinho, olha. É quase impossível. Tem umas mães que sofrem de melancolia crônica, que sofrem de dores antes do nascimento do seu filho, tem depressão pós-parto. Mas você veja, são mães patologicamente doentes, que não têm condições psicológicas de acompanhar aquela criança, de estar perto daquela criança. Por um motivo maior, pode até abandonar a criança, mas ela foi forçada a isso. O que Deus criou naturalmente foi que nós lembrássemos dos nossos filhos. São gerados no nosso ventre. Para quem nunca ficou grávida, filho é como aquela fome que nunca passa. Tem uma fome. Você não esquece daquela fome. Ali, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sabe aquela... Você tenta se desligar, mas a fome está ali. Você precisa alimentar. Você precisa estar, né, atento àquela fome. Deus nos fez assim. E isso é maravilhoso, isso é bênção. Isso é Deus mostrando que cuida de nós. Eu falei com os adolescentes outro dia e falei assim, a gente fica todo se gabando, né? Tipo, tô aqui, tô top, tô zen, ou não, né? Estressado talvez. Achando que é dono da vida e de tudo que tem. Se o nosso pai, se a nossa mãe, se quem nos cuida nos abandonasse, não era 3 dias para a gente ir à míngua. Desfalecer de fome, de inanição ou de qualquer outra coisa. Quem faz isso? Quem colocou esse amor no coração do pai e da mãe? De uma tia? De um avô? De uma avó? Quem colocou esse sentimento de cuidado, de carinho? Quem colocou isso em nós? O próprio Deus colocou isso em nós. Eu tinha 9 anos quando a minha mãe precisou deixar a mim e os meus irmãos. A gente morava lá em Aracaju e ela precisou vir para cá, para São Paulo. De repente, 4 crianças sozinhas? Não, porque Deus colocou em nosso caminho uma moça chamada Cristina, que se levantou como mãe da gente. Agora veja, eu tinha 9 anos e Cristina tinha 17. Meu pai trabalhava, minha madrasta trabalhava, todo mundo no mundo, e Cristina, uma adolescente que eu chamava Cintia, senhora, hein, Bruna? E cadê a Malu também? Imagina, senhora! E ela fez o papel de mãe que eu e meus irmãos precisavam. Quem gerou no coração de Cristina, que não era nem filha e não tinha mãe, e também não era mãe de ninguém, tinha apenas 17 anos, esse cuidado, esse carinho, esse zelo para 4 crianças. Uma de 9, outra de 12, um de 5 e um de 4.
piolho era da cor do meu cabelo. Eles eram arteiros, eles queriam ficar. E Cristina, uma mãe para nós, colocava debaixo do chuveiro: diga, minha filha, eu vou cuidar de você, da sua necessidade básica, daquilo que é primordial para você. Eu vou alimentar você, eu vou colocar você num colchão, numa cama, você vai dormir em paz, porque eu vou cuidar de você. Quem colocou esse amor no coração da Cristina? Deus. Esse é só um exemplo de tantos outros que nós encontramos por aí. Nós estávamos falando das tias. Tem filho aqui que tem duas mães. Porque tem a mãe e tem a tia. A tia não teve filhos, vai mimar os filhos dos outros. Assim, os meus sobrinhos são os meus amores. E enche de presente, e dá carinho, e chama no canto: menino, tu vem aqui, menino. Vamos acertar esse caminho, porque você ganhou duas mães. A maternidade é algo que Deus gera no coração. É algo que Deus coloca, o amor de Deus revelado a nós. A paternidade também é o amor de Deus revelado a nós. O amor uns para com os outros é o amor de Deus revelado a nós, porque nós mesmos o que íamos fazer? Seguir a nossa vida e o outro que vem andando atrás. Porque eu vou pegar o meu e você pega o seu. Porém, em algum momento da vida de Israel, eles se esqueceram desse amor de Deus. Eles se achavam abandonados desse amor de Deus. E o texto que nós lemos fala isso em Isaías. Mas o povo diz: o Senhor me abandonou. Deus nos esqueceu. E Deus responde: você teria coragem de abandonar o seu filho? Um sobrinho seu? Alguém, uma criança que necessita da sua mão, do seu apoio, da sua ajuda? Se uma mãe esquecer de um filho, Deus, todavia, não esquece de nós. Deus jamais esquece das nossas necessidades básicas. Daquilo que é primordial para sustentar a nossa vida. Da força que a gente precisa para levantar de manhã. Da alegria que a gente precisa, do bom humor para educar uma criança, para ter força no final do dia, depois que chegamos cansados do trabalho, e dar atenção àquele ser humano. Deus não está longe de nós quando estamos nos nossos trabalhos e as tribulações chegam e as confusões e os dias ruins se aproximam. Deus não está distante de nós quando a enfermidade chega. Deus não esquece de nós. Assim como Cristina tratava das coisas primordiais de 4 crianças que não eram dela, gerada pelo amor de Deus, assim Deus está olhando as prioridades que vai colocar você na sua presença. Às vezes não entendemos o agir de Deus porque nós estamos procurando os nossos próprios interesses, porém Deus não nos abandonou. Deus, pelo contrário, chama sempre a gente para perto. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, se você soubesse que eu queria colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos dos gaviões, dos animais maiores, do devorador. Jerusalém, se você soubesse quanto que eu te amo. Jerusalém, se você soubesse que eu vou dar a minha vida por você. Ah, Jerusalém, se você soubesse, não estaria tão aflita, não estaria dizendo: Deus nos abandonou. Ora, se Deus criou as mães, se Deus criou os pais, se Deus colocou em nosso caminho cuidadores, será que Ele nos abandona em qualquer situação da nossa vida? Jamais. Até para os idosos, Deus fala:
Ah, Senhor, como é duros os dias em que passo. Mas a minha alegria é porque eu estou na sua presença, meu Deus. Porque quando chega o fim da vida, quando chega o final das mães, dos pais, há um abandono da sociedade, há uma desconfiguração nossa. Parece que não vamos ficar velhos, parece que não temos pai e mãe dentro de casa para dar uma olhadinha, para sentar, ouvir as suas histórias. E uma vida muito solitária, além da dor aqui, dor ali. Certo? Porque quando a gente vai chegando para o fim da vida, começa a pifar o sistema. O nosso corpo é um sistema. Quem já tem aí um pouco mais de 40 sabe, já não acorda igual de manhã. Dá uma travadinha, né? Certo? E nós sabemos, no entanto, se as pessoas não cuidarem de nós, o nosso Senhor está olhando para nós. E aí, como a pastora Neude nunca fala assim, chamar a igreja para a responsabilidade, onde está você cuidando dessas pessoas que necessitam? Onde estou eu? Será que Deus está sendo revelado através da minha vida para essas pessoas que necessitam? Onde estão as Cristinas dessa geração? Para os filhos que estão na rua nesse frio? Onde estão os assistentes das casas de repouso? Onde estão aqueles filhos e filhas de Deus planejando que vão ser um cuidador e uma cuidadora? Ah, não dá dinheiro, pastor. Ser cuidador e cuidadora. Não dá dinheiro. Cuidar nunca deu dinheiro para ninguém. Você é médico, ganha milhões. Pergunte aos médicos se eles estão ganhando milhões. Você é enfermeiro para ganhar muito. Pergunte aos enfermeiros se estão ganhando muito. Você é pastora para ganhar. Você é pastora para ganhar bastante. Pergunte para as pastoras. Está dando. Glória a Deus. Glória a Deus. Está dando. Gente, cuidar nunca deu lucro. Porque cuidar é amor, é responsabilidade, é de dedicação. E aí Deus diz: quem vai ser a minha porta-voz nessa geração? Quem vai ser o meu ouvido para aquela idosa que está sozinha em casa? Quem vai ser o meu ouvido para aquela criança que chora? Quem vai ser os meus braços e as minhas mãos nessa geração? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus não esqueceu de si. Deus não nos esqueceu. As nossas necessidades primordiais, Deus tem suprido. E agora nós somos agentes de Deus aqui na terra. Sal da terra, luz do mundo, presença de Deus. Amém? Amém. E que o Senhor abençoe cada mãe, pai, filho, filha, tio, tia, que tem esse dom, cuidado. E que não se sinta sozinho, nem cansado. Se sentir cansado, venha a mim, todos nós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, diz o Senhor. E nós temos uma longa caminhada na presença do nosso Deus. E cada mãe seja reconfortada. Você deu o melhor. Foi perfeito? Não vai ser, né? Mas a gente dá o melhor para os nossos filhos. Sinta-se reconfortada, porque Deus nos deu essa missão. E cada pai, tio, tia, se sinta reconfortado nessa manhã. Sabendo que Deus não te abandonou. E quando o dia for muito difícil, Deus está ali com você. Segurando a sua